98,7 FM apresenta Viva a Voz. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Hoje é o primeiro sábado depois da semana de carnaval. No Rio de Janeiro hoje ainda tem o desfile das escolas de samba campeãs e a Viradouro foi a escola vencedora. E o samba é de um grande amigo meu, parceiro, companheiro, poeta, que já esteve inclusive aqui no programa, o Paulo César Feital. Ele é o autor do samba, do enredo As Ganhadeiras, que é uma história pouco conhecida no Brasil, uma história baiana, de mulheres que ganhavam a vida ainda no século XIX, entre outras coisas, lavando roupa, mas também costurando e tal. E esse ganho, daí o nome Ganhadeiras, era para elas juntarem dinheiro para pagar a alforria dos filhos que eram ainda escravos. E quando conseguia-se pagar a alforria de um dos meninos, dos rapazes e também dos maridos, elas continuavam trabalhando para pagar a alforria de outros. Então, o refrão da música, Ensaboa, levantou a avenida e, com muita justiça, depois de 23 anos, a Unidos do Viradouro, uma escola de fora do Rio de Janeiro, de Niterói, ganhou o desfile de 2020. Quem vos fala é Alexandre Milagres, nosso programa é o Viva a Voz Saúde, e é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e tem também o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, que é a fundação que produz a vacina BCG, que protege as crianças das formas graves de tuberculose, e também a produtora do Imuno BCG, que é um tratamento para o câncer superficial de bexiga. O nosso programa hoje é um tema que eu propus à convidada, porque é um tema que muito me preocupa, faz parte assim, da nossa luta pela equidade, pela redução da desigualdade no Brasil, e que é a gravidez na adolescência. A gente estuda a questão da adolescência há muitos anos, com o foco na iniciação do tabagismo, porque 90% dos fumantes hoje, e já de muitas décadas, 90% se iniciaram antes de completar 18 anos e 95% antes de completar 21 anos. Então, é uma doença eminentemente de iniciação na infância e na adolescência, e é a mais grave doença produzida por uma substância produzida pelo homem, e é um problema gravíssimo de saúde pública, que inclui uma mortalidade absurda de 8 milhões de pessoas por ano, com, segundo a Organização Mundial da Saúde, um adoecimento de um número 20 vezes maior do que esse de doenças graves produzidas pelo uso do tabaco. Mas, dentro dessa linha de entender a adolescência, tem uma outra área importante, que é a que a gente vai tratar hoje, que é a gravidez, nessa fase de vida. E nós trouxemos, então, como convidada, uma médica, pediatra, pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é professora titular dessa mesma universidade, chefiando agora, já há tempos, o serviço, a disciplina de medicina do adolescente. Então, é bastante adequada a presença da nossa convidada, e eu estive com ela, na verdade, eu a conheci durante um evento que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro
propôs e realizou no mês passado sobre justamente esse tema da gravidez na adolescência. Então, eu vou pedir à nossa entrevistada que se apresente rapidamente para a gente entrar, então, nessa questão que a gente está trazendo hoje para os ouvintes e que depois a gente solicita que vocês divulguem esse nosso bate-papo. Mas, Stella Taquete, um prazer ter você aqui conosco. Geraldo Rodrigues é o nosso operador. A gente agradece a tua presença, a Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Então, eu queria que você se apresentasse rapidamente um pouquinho assim da sua formação, da sua história. Bom, boa tarde a todos e a todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou Stella Taquete, como você disse, sou médica de formação, trabalhei muitos anos como pediatra e como médica de adolescentes, depois, posteriormente, entrei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro como professora e atualmente trabalho mais diretamente com pesquisa, né? Com pesquisa na área de saúde do adolescente, especialmente, e mais especificamente no campo da sexualidade, da violência, das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez. E só fazer uma pequena correção do que você falou, Sim. Eu sou professora da disciplina de medicina de adolescente, mas não sou chefe do serviço. Sou professora titular, mas faço parte de um corpo de professores. Tá. Né? Feita a correção. E, bom, esse tema, gravidez na adolescência, eu fui despertada para ele há muitos anos, quando eu comecei a perceber na minha prática diária como pediatra um aumento muito grande de recém-nascidos que eu atendia, filhos de mães adolescentes, né? E eu me inquietava com aquilo, perguntava às mães como tinha sido a evolução da gravidez e por que elas tinham engravidado. E a maioria contava que tinha um namorado e no decorrer do namoro, com as carícias progressivas, nessa fase da vida em que nós temos os hormônios intensos, né? O sexo acaba acontecendo e pouco tempo depois elas ficam grávidas. E, em geral, o namorado não tem dificuldade de assumir, questiona, às vezes, até se o filho é dele ou não, e, em seguida, abandona essa jovem que acaba levando essa gravidez a termo sozinha, às vezes com apoio da família, às vezes sem, né? E eu me perguntava por que algumas adolescentes iniciam atividade sexual com idade mais precoce e outras não. E entre aquelas que iniciam, por que algumas se protegem de uma possível gravidez e outras não? E né? que inclui também a proteção das infecções sexualmente transmissíveis. Né? E esse questionamento é que me levou, inclusive, a fazer meu mestrado, e em seguida o doutorado, também nessa linha de sexualidade e gravidez na adolescência, né? Então, eu acho assim, muitas pessoas na sociedade em geral, no meio médico, tratam a gravidez na adolescência quase como uma doença, né? Tanto é que foi protagonizada uma campanha o ano passado e esse ano, por parte das sociedades médicas e do próprio governo, a prevenção da gravidez na adolescência. Que eu acho que usar esse termo prevenção é um termo muito forte, porque a gente previne doenças, a gente previne coisas que prejudicam a saúde da pessoa. A gravidez não é uma doença e não prejudica a saúde de uma adolescente que está com o corpo absolutamente pronto para engravidar, né? E se a gente for pensar, por exemplo, nas gerações passadas, a minha avó, ela ficou grávida com 13 anos. E ninguém na época dizia que aquilo era precoce ou que era um problema. E hoje, em que a gente tem uma puberdade mais precoce do que há 100, 150 anos atrás, ou seja, se inicia a puberdade mais cedo, o corpo está pronto para uma gestação com menor idade hoje do que na época da minha avó. No entanto, se uma menina ou um rapaz ficam grávidos com 14 anos, isso é considerado um problema precoce, né? Então, quando a gente analisa esse fato, a gente tem que contextualizar para tentar entender e não fazer julgamentos e nem
tratar como uma doença, um problema a ser prevenido, né? Eu acho que... E você quando diz que a mulher hoje, a adolescente hoje, quer dizer, mulher jovem e adolescente, ela está mais preparada do ponto de vista do seu próprio corpo, do que as mulheres de 100, 150 anos atrás. O que fez essa mudança? O que torna-as mais... Então, eu não diria que elas estão mais preparadas, porque quando a gente fala preparado, a gente pensa num preparado de uma forma geral, e não só do ponto de vista biológico, né? O que eu disse é que hoje houve uma aceleração do crescimento, e a idade da primeira menstruação hoje é menor do que era há 150 anos atrás. Isso é atribuído à melhora das condições nutricionais, das condições de vida, né? Sim. Porque para menstruar, você tem que ter uma massa corporal mínima para ser capaz de menstruar. Tanto é que as meninas que sofrem de anorexia nervosa param de menstruar. Sim. Né? Então, se atribui essa redução à melhora das condições nutricionais e de vida. Mas essa redução já estacionou, não está mais baixando tanto. Né? Em torno de 12 anos e meio, que ocorre a primeira menstruação. Em geral, quando ocorre a primeira menstruação, você já desenvolveu o corpo. A menstruação, em geral, acontece no final do período de desenvolvimento físico, né? O mais comumente. Não é uma regra, mas é o mais comum. Tanto é que a gente ouve muitas mulheres falarem: eu tenho esse corpo desde os 13 anos, né? Porque depois que você fica menstruada, quase não cresce mais, você já tem um corpo de... Mais ou menos você vai ter na fase adulta. E o seu corpo está absolutamente pronto para uma gestação. E você sente desejos, né? E nós temos você tem observado o que te estimulou a fazer o seu mestrado e o seu doutorado, a questão de por que umas sim e outras não, por que outras protegem, outras não. Então fala um pouco dessas conclusões que você chegou. Sim. No meu mestrado, eu, como pediatra, não tinha acesso às mães diretamente, que não eram minhas pacientes, mas eu atendia esses bebês na sala de parto, quando nasciam. Você fazia neonatologia também? Fazia neonatologia. Então, o meu estudo foi com puérperas adolescentes, aquelas mães que tinham acabado de dar à luz do seu primeiro filho. Né? Eu entrevistei 100 mães adolescentes no período do pós-parto imediato, né? Um período até delicado de vida, que eu tive muito cuidado na abordagem dessas mães para não feri-las, nem invadi-las, né, sua intimidade. Mas foi uma experiência extremamente gratificante, tanto para mim, eu acho que também para as minhas entrevistadas, porque a maioria delas manifestou um contentamento de ter alguém para ouvi-las nas suas inquietações mais íntimas, que é difícil você ter essa interlocução com alguém que está ali querendo te ouvir e te ajudar. E quais foram os principais pontos que você observou? Então, eu fiz um histórico de vida dessas meninas, saber quando começou a iniciação sexual e como, e por quê, como foi para elas os sentimentos, e um pouco o estudo da família e das propostas dela para o futuro, né? E o que eu observei foi o seguinte: a maioria delas vinham de classes sociais de baixo poder aquisitivo, né? Com famílias com pouca estruturação, pouco cuidado com essa adolescente, né? Muitas famílias monoparentais ou de pais alcoólatras. O que é monoparental? É uma família que é cuidada só pela mãe ou só pelo pai, mas 90% das vezes das famílias monoparentais é a mãe que cuida. A gente até fala que mãe, mal ou bem, todo mundo tem. Agora, pai é mais difícil. Ou pais ausentes do ponto de vista afetivo na vida dessas meninas, por alcoolismo, por violência, Então, esse afastamento afetivo do pai é um fator que eu considero de risco, vamos dizer assim, se a gente puder usar esse termo, para uma gravidez precoce. É como se a jovem, pela falta do amor de um pai, ela buscasse
precocemente o amor de um outro homem, né? Mas se eu pudesse fazer um resumo, a síntese desse meu estudo de mestrado, eu diria que a gravidez é a busca de uma nova família em quem vive numa família em que não tem atendido as suas necessidades básicas, né? Ou não tem perspectiva de ter outros sonhos de vida além desse tão bonito que a maioria das pessoas sonha, não só as mulheres como os homens também, de ter um filho. Você disse que ouviu mais ou menos 100 puérperas adolescentes e que você viu que uma das características desse grupo era baixa condição financeira, educacional, social, enfim. Mas havia algum tipo de viés do ponto de vista de onde você ouviu essas meninas? Sim, a maioria eu fiz esse estudo num hospital conveniado do SUS, então que a maior parte da população era de baixo poder aquisitivo mesmo. E a gente vê uma situação um pouco diferente nas famílias mais abastadas. Sim. Né? Isso é que era importante a gente marcar nas bem. Famílias de melhor condição financeira, primeiro o acesso à informação, a contraceptivos e a serviços de atendimento médico, saúde sexual e reprodutiva são mais fáceis para esse grupo. Mas a gravidez acontece também. Nessas meninas, muitas vezes ligada a questões afetivas também, como a ausência do pai, violência intrafamiliar, alcoolismo, que isso não é uma prerrogativa de gente pobre, né? Sim. Mas elas recorrem à interrupção. Com mais facilidade. Com mais facilidade, por ter a condição financeira de fazê-lo, né? Então, se a gente for analisar do ponto de vista populacional a questão da gravidez na adolescência, não só no Brasil quanto no mundo, o mapa da gravidez na adolescência mostra que ela é muito mais presente nos países, nos continentes mais pobres, como na África, na América do Sul, e nos países em desenvolvimento, e dentro dos países de desenvolvimento, naqueles lugares onde a pobreza é maior. De maior miséria. Então, em torno de 20% dos nascidos vivos são de mães adolescentes. Esse número está baixando, né? Não é mais 20%, é um pouco menos, mas isso varia da região. Por exemplo, no Brasil, na região norte, é maior do que 20%, e nas regiões sul e sudeste, que são mais ricas, é menor. Né? Então, não há como negar a associação entre gravidez na adolescência e pobreza, menor escolaridade, menores condições de vida. Quando você diz acesso à informação é um dos fatores que pode justificar essa prevalência maior nas classes com menos questão social mais prejudicada, eu lido com tabaco e inclui isso aí, então, a iniciação no tabagismo. E eu ouço muitas pessoas falando, não, mas a informação todo mundo tem, as pessoas sabem que o cigarro faz mal. Mas esse nível de informação apenas, ele não muda comportamento, né? Você tem que dar a informação de uma forma mais... falar dos interesses da indústria, falar do que é a droga, como é que a droga te pega, o que a droga produz em termos de gerar dependência química. Você acha que essa informação... da gravidez precoce, ela está sendo bem passada sobre a gravidez precoce? Não acho que ela está sendo bem passada, e não acho que ela seja suficiente para mudar comportamento. Porque a maioria das adolescentes e dos adolescentes, eu gosto de incluir o homem, porque se fala na gravidez como uma questão da mulher, e ela não é uma questão da mulher só, apesar de ser tratada assim pela maioria das pessoas, né? As adolescentes se engravidam, os adolescentes se engravidam porque eles querem, não é porque não sabem prevenir. E muitas vezes esse querer não é consciente, né? Eu perguntei para várias das adolescentes que ficaram grávidas, você queria engravidar? Não.
mas como você se sentiu quando soube que você estava grávida? Eu fiquei super feliz. Uhum. Então, existe um Porque desejo... o desejo era inconsciente. Um desejo não consciente. Isso interfere no seu comportamento, claro, de se proteger ou não de uma gravidez, né? Agora, além da questão da informação só não ser suficiente, porque outros fatores claro, interferem... Você já citou alguns aqui, né? Ela tem... A informação tem que ser uma informação de qualidade. Uhum. É a forma como essa informação é dada também. Uhum. Né? E quem passa essa informação? Quem passa, porque a maioria dos programas de educação sexual que já ocorreram, eles são normativos, no sentido de dizer, faça assim, não faça assado. Né? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, o que é certo, o que é errado. E, na verdade, a informação que seria importante ser passada, ela tem que ser contextualizada a quem está sendo passada e ser uma informação dialogada, para você entender quais são as inquietações que esse jovem tem e você poder responder essas inquietações. Não é passar um panfleto, uma cartilha. Não é dizer que faz mal ficar grávida na adolescência, ou você vai perpetuar seu ciclo de pobreza, ou você vai pegar uma doença. Não é assim. Você tem que ouvir os jovens e poder dialogar dentro das inquietações. Isso deve ser feito, o melhor lugar para ser feito é dentro da escola e na família, que são ambientes continentes, em que as pessoas estão ali para realmente te ajudar. E tem muita gente que acha que passar informação sobre sexualidade estaria incentivando o jovem a iniciar. A gente ouve muito isso. Muito isso. E isso é absolutamente equivocado, porque se você não passar essa informação de uma forma contextualizada, com pessoas que são preparadas para isso, que estão ali, eles vão aprender na internet com a pornografia, entendeu? Que é uma tristeza, não é uma coisa que... essa informação, sim, ela é prejudicial, né? Exatamente. Tem havido hoje estudos sobre isso e campanhas sobre isso do que significa esse aprendizado via pornografia. E tem também um aprendizado entre pares, né? De uma pessoa também que não tem um grande conhecimento, influenciando e sensibilizando a outra. Vocês, eu me lembro naquele seminário, aquele simpósio do Conselho Regional de Medicina, em que você... Foi até o que me fez te convidar. Você fez assim você teve um posicionamento contrário a boa parte da forma como as pessoas se manifestavam em termos de controle não é nem chamar isso de controle, mas enfim, de enfrentamento dessa questão. E nós tivemos assim uma presença de um representante do Conselho Federal de Medicina que foi ainda mais incisivo na questão da abstinência sexual como uma forma de você lidar com esse problema. Como é que você se posiciona em relação a essa ideia e de onde veio essa ideia e que resultados a gente já tem em outros lugares sobre a eficácia da abstinência? Olha, essa ideia veio por parte do governo federal, da titular da Secretaria de Direitos Humanos, que tem uma fundamentação religiosa por trás disso daí, né? E o que eu tenho a dizer é que a abstinência já foi tentada em outros países. Isso é que eu queria que você passasse um pouco do seu conhecimento, porque uma das alegações é que haveriam experiências exitosas fora do Brasil, historicamente, e que isso justificaria. E você já está mais ou menos, já de antemão se posicionando contrário. Até onde eu sei, porque eu realmente não li o que o governo disse sobre isso, mas o que me passaram é que eles citaram uma experiência exitosa, parece, num país da África, uma coisa assim. E o que a gente tem de conhecimento científico é de estudos produzidos nos Estados Unidos da América, que teve um governo conservador, o governo do George Bush, que aplicou essa campanha de abstinência, e o que a gente teve de resultado foi um aumento, que eles tiveram de resultado foi um aumento da gravidez na adolescência, um aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Foi justo o contrário do que
era o objetivo da campanha. E como é que a gente poderia justificar esse fato, então? Por que uma campanha que prega a abstinência tem o resultado oposto? Bom, existem várias explicações para isso, né? Eu não tenho, assim, detalhamento de algum estudo que tenha focalizado no porquê que aumentou, né? É curioso, né? Porque... Será que o que é proibido é que é bom, aquela história? Tem esse aspecto, tem o aspecto também de... em relação à doença sexualmente transmissível, por exemplo, não pode ter relação sexual via vaginal, mas faz as outras... E com isso, o sexo anal, por exemplo, é mais arriscado em termos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é um fator que pode ter feito o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, né? E é muito difícil você querer impedir a sexualidade de alguém que está na fase de maior intensidade desses sentimentos, né? E numa sociedade em que o erótico é muito presente nos meios de comunicação, nas novelas, nos filmes, na pornografia, né? Inclusive com os smartphones hoje, a pornografia passou a ser bem mais acessível. Exatamente. Hoje as mídias sociais estão provocando uma revolução nos encontros entre as pessoas, também, né? Muito. Você tem vários sites e mídias de encontros, né? Então, isso aumenta a multiplicidade de parcerias, né? De interesse e foco, né? De interesse, de foco, né? Esse tema está na crista da onda, né? Então, eu acho que você querer negar informação e pedir para a pessoa não fazer aquilo que ela mais tem vontade de fazer nessa idade, é muito difícil conseguir ter êxito, né? Ainda mais se você não discute essa questão, né? Abertamente. Eu acho que o caminho melhor seria a informação, uma informação contextualizada, aberta, não preconceituosa, de ouvir os jovens nas inquietações que eles têm. Estela, você citou como 2 focos, porque nós somos médicos, né? Você é pediatra, pesquisadora, eu pneumologista, clínico, e você não citou as unidades de saúde como um local adequado para que isso seja trabalhado. E eu concordo com você, por exemplo, na minha área de enfrentamento do tabaco, de tentar conscientizar as crianças, eu acho que o melhor local é a escola. E a família também, obviamente, mas eu vejo que as famílias têm muito pouco conhecimento para... A gente primeiro teria que educar os familiares. Você trabalha e você enfatiza a questão da roda de conversa, e você acha que as escolas elas estão acessíveis a esse tipo de experiência? Porque em relação ao tabaco eu vejo que não. Não, eu acho que o serviço de saúde é um local importantíssimo para lidar com essas questões, não tenha dúvida. Só que adolescente, em uma geral, é saudável. Ele não vai ao Ele não vai, porque ele enxerga o serviço de saúde como um lugar para você ir quando você está doente. Exatamente. Ainda não houve a mudança as próprias unidades, desculpa te interromper, mas as próprias unidades de saúde se vestem mais ou menos com essa lógica. Né? Eles não estão abertos para a questão da prevenção como deveriam. Né? O programa da Estratégia de Saúde da Família, na sua concepção, ela abarcaria essa parte de prevenção, mas por enquanto ainda não houve essa mudança de cultura nos serviços de saúde em que o jovem se sinta à vontade de procurar um serviço de saúde em busca de informações sobre prevenção, né? Principalmente o menino. As meninas ainda têm aquela cultura de que tem que ir ao ginecologista, né? Depois que menstrua, ou um pouco antes de menstruar. Então, mas isso também não são todas que vão, né? Você vê isso mais na classe média, porque o acesso a esse serviço para o pessoal mais humilde tem ficado cada vez mais difícil, né? E, infelizmente, a estratégia da saúde da família também está aqui na nossa cidade, está cada vez mais desmontada. Estão querendo acabar com ela, né?
Estão querendo acabar E você acha que as escolas estão acessíveis, assim, interessadas nesse tema? Olha, a questão não é nem as escolas estarem acessíveis ou não. Isso não pode ser feito de forma pontual e amadorística ou por uma iniciativa de uma determinada escola do indivíduo. Isso tem que ser um programa, uma política pública encabeçada pelo Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação. A gente já teve um embrião disso de uma forma mais positiva na época forte da epidemia de AIDS, quando se criou o Programa Nacional de DST-AIDS no Ministério da Saúde, em que teve um programa chamado Saúde e Prevenção nas Escolas, em que foi um programa tripartite, que houve acordo com prefeituras, com o Estado, e ele chegou a ser disseminado em vários pontos do país, e com a proposta de discussão de sexualidade dessa forma mais ampliada, e não simplesmente normativa de faça isso, faça aquilo, né? Mas isso aí, com mudança de governo, houve uma desaceleração até o fim desse programa, que acabou sendo encampado dentro de outro de uma forma mais marginal e, enfim, atualmente, pelo contrário, é proibido se falar de sexo na escola, né? É proibido, não é uma... Eu tenho um sonho, assim, eu fico me lembrando até do Martin Luther King, né? I have a dream, de ver sentados assim numa bancada, dando uma coletiva, o ministro da Saúde e o ministro da Educação. Há anos que eu tenho esse sonho, porque eu acho que todos nós temos uma compreensão de que, justamente, que você acabou de expor, né? Que isso tem que ser uma política pública, isso tem que haver essa compreensão de que esse espaço, o ambiente escolar, é um espaço extremamente importante para a mudança de comportamentos relacionados à saúde, ou para a adoção de comportamentos saudáveis, educação e saúde, como alimentação, mesmo, né, com a prática de esportes, como o não uso de drogas, ou o uso muito consciente, enfim. E eu não percebo esse movimento, eu não me recordo, e eu vou fazer 65 anos em maio, e eu não me recordo de uma coletiva em que essas duas autoridades tenham sentado juntas e traçado uma política que fosse do conhecimento de todo mundo, inclusive das escolas, né? E ao passo que, por exemplo, em relação ao tabaco, eu acompanho iniciativas nos Estados Unidos em que, além de você ter no ambiente escolar um esforço de enfrentamento da indústria do tabaco, você ainda tem uma outra questão super interessante, que é o protagonismo juvenil. Ou seja, crianças, adolescentes são capacitadas para passar isso para outras crianças, para seus pares mais novos, e também fazendo ativismo, indo nas assembleias, indo nas câmaras de vereadores locais e fazendo leis com 18 anos de idade, com 17 anos de idade. Para você chegar a esse nível, é porque essa criança foi muito bem sensibilizada e porque esse processo deve ter sido uma política pública, né? Com certeza. Você vê, uma outra coisa assim que eu percebo, a gente fez um trabalho aqui sobre síndrome alcoólica fetal. A gente trouxe um neurocientista, um neurologista da UFRJ, que é um grande estudioso desse assunto. É uma doença, essa síndrome gera problemas graves nos fetos e ela é exclusiva de uma gestação que recebeu álcool da mãe durante a gestação. E a gente percebe que não existe uma campanha de orientação também em relação ao uso do álcool para a gente se livrar de um problema tão grave. A percepção que ele tem é de que também não há uma política pública que tenha como interesse um bom planejamento familiar. Você que é professora titular de uma universidade do Estado, uma universidade pública, com muita experiência, essa questão do planejamento familiar, que envolveria até informação sobre não fumar na gestação, não usar álcool, fazer o teste de HIV, de sífilis. Você acha que esse planejamento familiar é feito adequadamente?
Eu acho que nesse caso que você está falando especificamente, seria mais a questão do pré-natal, né? Durante a gestação. O pré-natal, existe políticas públicas voltadas para o pré-natal, né? E um bom pré-natal, ele tem um resultado fantástico para prevenir grandes problemas que a gente tem, como mortalidade materna, sífilis congênita, síndrome do álcool fetal também. Tudo isso com um bom pré-natal, você estaria livre de todos esses problemas. Né? Mas então, o pré-natal, a gestação já está ocorrendo. E vamos dizer, a gestação que foi descoberta com 2 meses, a criança, a adolescente já usou, o adulto já usou álcool 2 meses de gestação, já está fumando. Teoricamente, 2 meses já teria que estar no pré-natal. Sim. Você tem que entrar para Natal assim. Não, mas é por isso que eu digo, o planejamento familiar seria antes de você estar grávida, né? Você vai ser orientada dos... Que se ficar grávida vai fazer o pré-natal. Isso. Não, programas de planejamento familiar e saúde da mulher, tem muitos, né? Já tiveram muitos. Mas é adequado, você acha? A gente vê as taxas de sífilis aí, são absurdas. São absurdas, com certeza. Mas isso eu acho que também não é só falta de um programa, de uma política pública. Às vezes a política pública existe, é muito bem desenhada, com a estratégia de saúde da família, por exemplo. Sim, no entanto, você não tem dificuldade de aplicar até a ponta, porque isso depende de políticas de Estado, de prefeitura, de alocação de recursos. Né? Recursos materiais, recursos humanos. Recursos humanos. Então, você tem um programa de pré-natal implantado, mas é capaz de uma mulher passar 9 meses no pré-natal e chegar na hora do parto com sífilis. Isso é inaceitável. E aí está com sífilis porque não tinha penicilina, ou porque fez o exame, mas ninguém viu o resultado, ou viu o resultado, tratou, mas não fez controle de tratamento, ou fez tudo isso, mas não tratou o parceiro e a mulher se reinfectou. Enfim, são muitos fatores que têm que ser melhorados no próprio serviço. Não é só a falta da política pública, entendeu? Falta de capacitação do profissional, de educação continuada, e de controle mesmo sanitário por parte das autoridades, né? Eu estou agora acompanhando uma gestação de uma garçonete de um restaurante que eu frequento. E eu venho, sabe, uma vez por mês eu compro um pacote de fralda, já dei umas roupinhas e fico perguntando. Ela teve uma consulta médica no 2º mês e de lá para cá ela nunca mais teve uma consulta, vai parir agora em abril. Ela era atendida só por enfermeira e há mais ou menos 2 meses nem enfermeiro mais tem lá na unidade, uma unidade grande, a unidade da Rocinha. E ela agora foi encaminhada para uma próxima consulta, no penúltimo mês da gestação, no último, para São Cristóvão. Então, é o único lugar que tem médico. Então, é uma coisa, é o que você diz, né? Você tem a política pública adequada, mas o cumprimento dela e a exigência de que isso seja cumprido também fica no hora vejo. Em termos do seu doutorado, qual foi você falou do mestrado, você ouviu essas 100 adolescentes? O doutorado eu estudei a iniciação sexual. Por que ela acontece, como, né? E aí? E aí também a iniciação sexual, ela sofre influência de fatores diversos, né? Fatores biológicos, se você teve uma puberdade mais cedo ou mais tarde, fatores familiares, como que a família dialoga com os filhos em relação a isso, né? Questões culturais e religiosas. A gente vê, por exemplo, nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro e de outras cidades também, que existe uma cultura de iniciação sexual mais precoce, né? As pessoas são cobradas disso, né? Você chegar virgem aos 18 anos é uma coisa fora de moda, né? E então é muito difícil você, sendo morador de uma comunidade dessas, que você não tenha uma relação sexual cedo. Cedo, que eu digo, eu não gosto muito de usar esse termo cedo, mas com uma idade mais baixa
do que nos estratos mais abastados e mais escolarizados da população, né? E a gente fica até... eu fico um pouco... Dá um desconforto muito grande ver como que as meninas das comunidades são tratadas de uma forma desrespeitosa nas músicas, nas letras das músicas, né? Uhum. E como que elas aceitam isso ou não se rebelam em relação a isso. Mas, na verdade, essa é a cultura. Se você não fizer o que todo mundo faz, você tá excluído daquele meio social que é o seu meio social, né? Então, a mudança tem que acontecer dentro da comunidade, não fora. Não sou eu ou qualquer outra pessoa que vai chegar e dizer assim, olha, isso não está certo ou isso não está bom, você está sendo tratado de forma desrespeitosa. Não, isso tem que ser uma coisa que tem que vir de dentro. Por isso aí a escola teria um fator tão primordial, né? De estar discutindo essas questões, de estar mostrando, de criar um senso crítico na pessoa, né? Para ela... Você abordou um aspecto que eu ia te perguntar. Uma das coisas que eu já ouvi de adolescentes grávidas de comunidades carentes, mas que são quase a maioria da população, é que uma vez grávidas, elas passam a ser respeitadas na comunidade por meninos, por meninos maiores, por meninos envolvidos, por exemplo, com o movimento de drogas. Elas passam a ter respeito, coisas que elas não têm enquanto não estão grávidas. É como se houvesse uma coisa meio do sagrado. E elas percebem essa diferença e elas se sentem valorizadas por essa gestação. E isso pode, talvez, passar aquilo que você disse do desejo inconsciente de engravidar, né? Uhum. Sim, com certeza. Quando ela está grávida, ela deixa de ser uma adolescente, ela é uma mãe, uma futura mãe, né? Yeah. Você olha diferente para uma futura mãe do que você olha para uma jovem, né? Para um adolescente. Eu costumo colocar essa questão para os meus alunos, estudantes de medicina, a seguinte questão. Eu digo, você tem duas adolescentes aqui de 14 anos grávidas. Uma mora na Cidade de Deus, a outra mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas não numa comunidade. Mora uma menina de classe média que está na 8ª série, a outra está na 5ª série, alguma coisa assim. Com a mesma idade. Como que vocês avaliam essas duas situações? Qual que vai ser o desfecho? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim para elas, né? E é muito interessante que você vê a divergência de opiniões e muitas vezes... Dos seus alunos. Dos meus alunos. E que no final das contas eu tento mostrar para eles o seguinte: quando você for olhar para uma adolescente grávida, você tem que contextualizar. Uma grávida não é igual a outra. O que aquela gravidez significa para uma não é a mesma coisa da outra. Às vezes mesmo dentro da própria comunidade. Mesmo da própria tem uma família diferente da outra. Uma adolescente de 14 anos pobre, muita gente fala assim, ela vai ficar mais pobre ainda, a vida dela vai piorar, né? Porque já é pobre, cuidar de uma criança vai ficar mais pobre ainda. Tem que abandonar a escola. Já outros falam assim, não, ela agora vai ser vista de outra forma na comunidade, ela vai ser mãe, ela vai ganhar a Bolsa Família, vai isso, aquilo. São duas opiniões opostas em relação ao adolescente pobre. A da classe rica, alguns falam assim, ela não vai ter problema nenhum, que a família que vai cuidar e que ela vai continuar a vida normal dela. Ou então aquilo que você disse, havia uma interrupção da gravidez. Ou um outro olhar para essa adolescente é o contrário, vai ser ruim porque ela vai perder o grupo social que ela vem junto acompanhando desde de cedo, entendeu? Ela vai ter um rompimento, uma ruptura, uma solução de descontinuidade na vida dela, que isso ela não vai poder mais participar das festinhas que ela participava, fazer as viagens que ela fazia, fazer os cursos que ela fazia. Ela vai ter uma criança para cuidar. Ela vai ter uma criança para cuidar, por mais que a família financeiramente apoie. Então, não dá para generalizar, entendeu? E não dá para chamar isso de problema a ser prevenido, no meu ponto de vista. Sim. Eu acho que você tem que dar condições para as pessoas fazerem boas escolhas na vida dela.
E pode ser que para ela, naquele momento, se ter um filho é uma boa escolha. O que a gente vê, na realidade, é que essas meninas que ficam grávidas cedo, elas não têm escolha. Elas ficam grávidas porque essa é a única escolha de vida que elas têm. Elas não têm perspectiva de fazer faculdade, de arrumar um bom emprego, de viajar, de crescer. Não, elas já sabem que a realidade delas é isso. Na minha pesquisa de doutorado, eu ouvi de uma menina de 15 anos, que era trabalhadora de uma indústria, trabalhava já aos 15 anos, ela disse assim, um dia eu já quis ser médica, advogada, hoje eu já não quero ser mais nada, eu quero casar e ter filhos. Aos 15 anos, essa menina já não tinha outros sonhos a não ser a gravidez e ter filhos. Então, você pode reduzir... E a gente vive uma realidade absurda também da questão da parentalidade irresponsável, né? Então, muitas vezes, esse sonho que ela tem de que vai casar e ter filho, ela vai ter o filho, mas não vai casar. Ou se casar, ela vai se separar em pouco tempo. E o que você acabou de dizer, você disse no início do programa, que 80% desses casos ela cuida a mãe sozinha, né? Eu não tenho um número certo para te dizer em relação a isso, mas desculpa, é muito comum a menina levar essa gravidez a termo sozinha, até porque a gravidez é encarada como um problema da mulher, né? E é o que eu disse naquele evento que você participou e gostaria de ressaltar aqui agora, é que não dá para tratar a questão da gravidez na adolescência olhando só para a mulher. Porque numa sociedade machista como a que nós vivemos, quem decide a hora do sexo é o homem. Quem decide se vai usar preservativo ou se não vai é o homem. Na maioria das vezes, eu não estou dizendo que isso é a regra, né? Sim. E, no entanto, se ficar grávida, ele não tem nada a ver com isso. Ele não é implicado nessa gestação em nada. Inclusive, em termos de orientação sexual, uma coisa que eu ia falar e que, quando você estava falando de educação sexual, os meninos são muito menos informados do que as meninas. As meninas, pelo menos, vão ao ginecologista, na época que menstrua, e os meninos não vão a lugar nenhum. Eles são muito... E eles não podem dizer que eles não sabem as coisas, porque numa sociedade machista que o homem é o dono do sexo, como é que ele vai dizer que ele não sabe? E eles não sabem. Eles são muito mal informados. Eu me lembro de uma campanha, um movimento grande que tem um casal realizando aí sobre a questão da pornografia, em que eles dizem que boa parte dos meninos acha que fazer sexo é aquilo que ele vê na pornografia. E isso não é a realidade do prazer, por exemplo, feminino, né? Exatamente. As cenas da pornografia, que são aqueles homens com um membro enorme e aquelas mulheres gozando de prazer o tempo todo. E a vida não é assim. Né? Então, isso resulta, por exemplo, no serviço de saúde, não é incomum um adolescente procurar por conta do tamanho do órgão sexual, que acha que é pequeno, ou por conta de impotência sexual aos 15 anos. Como é que alguém aos 15 anos pode ser impotente? Está começando a vida sexual. E outra coisa interessante que começou a aparecer nos serviços de saúde são meninas com queixa de frigidez. E elas vão ao médico porque o namorado manda, porque elas não sentem aquele gozo que aparece na pornografia. E claro que o problema é dela, né? Então, aí elas vão procurar você também com 14, 15 anos, com queixa de frigidez. Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. E a nossa convidada de hoje é Estela Taquete, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos falando, debatendo a questão gravidez na adolescência. Não vamos nem chamar de gravidez precoce, porque eu acho que esse termo ele não se aplica direito, né? Porque às vezes você tem um casal adulto que acaba de casar, não queria engravidar, queria se conhecer um pouco mais na nova vida e engravida. Isso poderia ser uma gravidez para esse casal precoce, né? Gravidez na adolescência. No finalzinho aqui do nosso bate-papo fora do ar, você citou
uma palavra que foi tema do nosso programa de sábado passado, que a gente trouxe aqui a psicóloga Kelly Jabbour, e nós falamos sobre autoestima e resiliência. Como é que você vê a questão da autoestima dentro da nossa sociedade e qual é a relação que você vê com a questão da gravidez na adolescência? Por que a autoestima pode interferir ou pode gerar uma gravidez na adolescência? Qual é a relação que a gente pode fazer? Bom, a questão é a seguinte, você quando entra na adolescência, quando a gente é criança, a gente pensa igual os nossos pais, né? A gente acredita em tudo que os pais da gente falam, eles são os nossos guias, né? Então o pai torce para o Flamengo, o filho torce para o Flamengo. Normalmente. Né? E aí, meu pai era vascaíno, eu sou vascaíno. E o meu pai era vascaíno porque o pai dele era vascaíno. E aí, quando nós entramos na adolescência, com o desenvolvimento do corpo e também da personalidade, da mente, você vai passando a ver o mundo de uma forma mais real, menos fantasiosa, que é como as crianças veem. E você passa a ter, muitas vezes, desilusões, né, com coisas que você achava que... eu achava que meu pai era muito inteligente, mas não é tanto. Minha mãe era muito bonita, mas não é tanto assim, né? E você passa a querer ter a sua própria personalidade, né? Então, em geral, é uma fase em que as pessoas às vezes até chamam de aborrecente, porque a criança que antes te admirava e achava que você era o máximo, de repente... acatava tudo que você dizia. Acatava tudo, começa a ser crítico e a incomodar. Mas esse incômodo é extremamente positivo, porque faz parte do desenvolvimento você passar a ter as suas próprias ideias, você se tornar um adulto separado e autônomo dos seus pais, né? Então, nessa fase em que você está querendo sair desse ambiente familiar, querendo ter suas próprias ideias, você passa começando a ouvir pessoas também fora da família, você começa a se interessar pelo que outras pessoas dizem, acreditar até às vezes mais no que as outras pessoas dizem do que os seus próprios pais dizem, né? E então você sofre uma influência muito grande do meio ambiente que você vive e para ser aceito naquele grupo, você muitas vezes faz coisas que você não gostaria de fazer, porque em dúvida, é necessário, né, para você ser aceito, fazer parte daquela turma e tal. Então é um momento muito delicado da vida, a adolescência, por conta de todas essas mudanças. E aí, onde que a autoestima entra aí? É muito difícil você estar num ambiente em que você quer ser aceito e que para você ser aceito você tem que fazer igual que todo mundo faz, você negar e não fazer. Mesmo que você não concorde com aquilo. E o que faz te dar a condição de dizer não para um comportamento que você acha errado é a tua autoestima. É você bancar que diz, não, isso aí está errado, eu não vou fazer. E não se sentir excluído do grupo por causa disso, né? Então, muitos comportamentos que a gente considera de risco para um adolescente, seja para a gravidez na adolescência, o risco de ficar grávida, ou de pegar uma doença sexualmente transmissível, ou de beber álcool, ou de dirigir em velocidade, ele é fruto da influência do grupo, a influência que o grupo tem em você, né? Uma vez eu atendi uma jovem de 13 anos que a mãe trouxe, falou assim, doutora, pode passar a pílula que minha filha já está transando, tenho certeza, né? E aí eu atendi as duas juntas, depois eu pedi autorização para a mãe para conversar sozinha com a menina, e a menina falou, não, doutora, eu não transei, não. Eu perguntei às suas amigas, as minhas amigas todas já. E o que elas falam para você? Elas falam para eu dar que é bom. Né? Essa foi a resposta que a jovem me deu. Então, é muito difícil você não bancar a sua... Ser você mesmo, né? Ser você mesmo dentro de um ambiente que te leva a fazer outras coisas. Isso em N condições, não é só a questão do sexo, a questão da bebida, a questão do fumar, a questão de... Até, por exemplo,
Se você é um homem que não preenche os critérios de macheza que a sociedade quer que você tenha, né? Você é um homem mais chamado feminino, mais delicado, você enfrenta problemas para ser o que você é. Vão dizer que você é homossexual, vão dizer que você não é macho o suficiente, simplesmente porque você não preenche aquele estereótipo que a sociedade, daquele momento, daquele lugar que você mora, quer que você seja. E na sua tese de doutorado, você estava falando que você se focou mais na iniciação sexual. E eu, como sou pneumologista, eu tenho uma relação grande de estudo com a infecção pelo HIV, que tem a tuberculose envolvida, né, fortemente. A principal causa de morte do paciente de HIV é a tuberculose. Então, a gente acabou, por essa via, entrando na história do HIV, sem sermos infectologistas. Mas o que a gente percebe é que também na hora da relação sexual, você disse que o macho decide se vai ou não usar a camisinha ou preservativo. E aí você também estava enfocando que nesse momento também a autoestima da mulher é fundamental. Se ela não tiver autoestima, vai achar que vai perder aquele rapaz, porque o parceiro está exigindo relação sem preservativo e ela não sabe dizer não. Isso, você na medicina, porque a medicina do adolescente, que você é craque, ela não é uma coisa muito antiga, né? Tem mais ou menos quanto tempo que começou-se a separar a pediatria da pediatria? 50 anos, talvez. 50 anos. O que vocês fazem lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro que se enquadra no termo, além da faixa etária, né, o indivíduo tem que ser adolescente, mas o que se caracteriza um ambiente hospitalar voltado para o adolescente? É o que exatamente? As portas estão abertas para que tipo de demanda? As portas estão abertas para qualquer tipo de demanda. Normalmente, a medicina o que de adolescente, na verdade, uma adolescência é uma etapa da vida saudável. Não existe uma doença da adolescência. A gente poderia dizer, eu pergunto isso para meus alunos, vocês conhecem alguma doença da adolescência, como você tem doença da criança, do idoso? E eles param para pensar e não conseguem me responder. Às vezes falam febre reumática, mas a febre reumática dá em outras idades também. Eu falei, olha, se tiver alguma doença da adolescência que existe, a gente pode chamar a acne puberal. Né? Fora isso, as doenças que dão na adolescência podem até ser mais prevalentes na adolescência, mas não são da adolescência. Né? A importância da medicina adolescente é você saber lidar com as questões próprias do desenvolvimento aquela pessoa que está doente. Porque as características da adolescência interferem na recuperação e na doença. Né? Você, por exemplo, ter um diagnóstico de uma doença crônica, incurável, aos 15 anos, uma leucemia, por exemplo, é muito diferente de você ter um diagnóstico de doença crônica com 70 anos. Sim. Então, você tem que saber lidar com as questões da adolescência para tratar dessa doença que ele tem. Né? Conhecer as características que a própria família não está preparada. Né? Eu, recentemente, conduzi uma pesquisa até fora do Brasil, que eu passei um tempo em Londres, com pacientes jovens com leucemia mieloide crônica. E o objetivo da pesquisa é entender por que alguns não aderem ao tratamento, porque a leucemia mieloide crônica é uma doença maligna que tem um excelente prognóstico, que há 20 anos atrás descobriram uma droga que interfere no cromossomo Filadélfia e você tem cura. Né? E os jovens, apesar de leucemia ser mais comum em pessoas idosas, dá em jovens, e esses idosos a mortalidade é maior, eles não aderem. E o que é conclusão? Eu ainda estou na fase de análise, mas está claro para mim que é a falta de você levar em conta as especificidades da adolescência no tratamento. O ambiente em que o paciente é atendido, as questões que ele tem da vida dele, por exemplo, relacionada a poder engravidar ou não, se vai poder ter filho ou se não vai poder ter filho. Né? São as questões da adolescência que levam a ele não acreditar que se ele falhar o remédio,
e não vai acontecer nada, né? Então, esses pacientes nessa faixa etária têm que ter uma abordagem diferente. É a mesma doença que dá no adulto, mas a abordagem tem que ser outra, levando em consideração essas características de um ser em desenvolvimento, que está começando a vida e que tem preocupações que uma pessoa de 60 anos não tem, né? Então, daí a importância do olhar para a adolescência. Aliás, eu até também costumo dizer para os meus alunos que tem pouco tempo que se passou a olhar a adolescência dentro da saúde, né? A se preocupar. E as principais questões que levaram à preocupação com a saúde do adolescente estão mais relacionadas à sexualidade. É a gravidez, a violência sexual, são as doenças sexualmente transmissíveis, né? E que acabou precisando de se debruçar, a saúde se debruçar por essas questões. Do ponto de né? vista biológico, a gente enquadra a adolescência em que faixa etária? Então, você tem vários marcos. Tem gente que diz que tem homens de 50 anos que ainda agem como adolescentes, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 20 anos incompletos. A sociedade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é dos 12 aos 18. Você tem vários marcos legais. A gente poderia dizer que a adolescência começa com o início puberal, com o desenvolvimento do corpo, e ela termina quando você é um adulto independente dos seus pais, que aí pode não acabar nunca, né? A adolescência pode durar a vida inteira. Né? E como pode. Mas, voltando à questão da gestação na adolescência, tem uma situação que nós não abordamos aqui ainda, e que você também tem grande experiência nisso, que é a questão da violência sexual, né? E dentro dessa questão, existe uma diferenciação que vocês, especialistas, usam, que vocês dividem em 10 e 14 e em 15 e 19 anos, né, para analisar em dois grupos diferentes, tanto a questão da violência quanto a gravidez, enfim. Como é que nós estamos em termos de violência sexual que gere gestação, e como é que isso está se dando? Como é que o que você tem de mais atual em relação a esse tema? Olha, os dados sobre violência sexual são muito subestimados. Subestimados, né? Apesar de ser de notificação compulsória, todo caso de violência, ele é muito subnotificado, né? A gente chama de violência sexual o estupro ou outra forma de agressão à mulher? Então, aí depende do ponto de vista que você está olhando. Se você for falar do ponto de vista legal, a gente houve uma mudança no Código Penal Brasileiro no ano de 2009. Em pouco tempo. Num artigo que antes se tratava de violência sexual, atentado violento ao pudor, abaixo dos 15 anos, né? Qualquer ato libidinoso era considerado violência sexual. Isso mudou. E só mulher que sofria violência, né? A partir dessa mudança no Código Penal de 2009, todo ato libidinoso em menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Sim, então, mesmo sem haver penetração. Um beijo na boca sexual. É um ato libidinoso. Abaixo de 14 anos, isso é considerado perante a lei de um estupro de vulnerável, né? E isso é uma situação extremamente delicada a ser encarada pelo setor saúde e também educação. Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós, profissionais de saúde e da educação, somos obrigados a notificar ao Conselho Tutelar. Ressalto aqui que é notificação e não denúncia, né? A notificação tem por objetivo instaurar medidas de proteção à suposta vítima, né? Então, e essa notificação é sempre direcionada ao Conselho Tutelar. Ao Conselho Tutelar, nos locais onde tem. Se não tiver, seria o Ministério Público, ou outro órgão protetor da criança ou do adolescente. Então, qualquer suspeita não confirmada, você deve notificar, sob pena de você ser
punido por não fazer essa Quer dizer, um notificação. profissional de saúde ou da educação, ele tem essa obrigatoriedade independente do desejo da vítima e da família da vítima. Pela lei, pelo Estatuto da Criança e Isso Adolescente. realmente deve gerar bastante conflito. Isso, né? gera bastante conflito, até o CRM tem promovido algumas discussões nesse sentido, porque é muito comum na nossa sociedade esses atos libidinosos antes dos 14 anos. Muito comum. Só a gente vê as taxas de gravidezes antes dos 14 anos, teoricamente, todas sofreram violência, né? E muitas vezes essa atividade sexual é consentida e pela família, incentivada, são dois namorados, nessa cultura erotizada que a gente vive, né? Então, é muito difícil para nós, no serviço de saúde, caracterizar essa violência e fazer essa notificação, porque muitas vezes a gente percebe que a notificação pode piorar a situação em vez de melhorar para a vítima. Né? E agora, fora isso, a gente tem índice de violência sexual gravíssimo no Brasil. Né? Isso aí já é o caso de sem consentimento, né? Hoje exploração mesmo. Às vezes não é nem questão de consentimento, a pessoa não tem outra saída, ela tem que... Né? Exploração financeira Exploração mesmo do financeira, a violência de gênero, né? Você, quando estava falando sobre isso, sobre o HIV, da tuberculose, eu fiquei me lembrando sobre a questão da epidemia de AIDS no Brasil, né? Quando surgiu a epidemia, o Ministério trabalhava com o conceito de grupo de risco. Isso. Né? Então, se você fosse gay, ou prostituta, ou usuário de droga, você já era taxado de soro positivo, né? E foi atuando nesse grupo de risco. Esse estigma foi um estigma longo, horroroso. Né? Depois mudou-se para comportamento de risco. Então, houve uma melhora nesse sentido, na redução do preconceito, mas também com pouco efeito prático no enfrentamento da epidemia. Até que depois se mudou para a visão dos contextos de vulnerabilidade, que aí, de fato, olha a epidemia de uma forma mais ampla e com mais justiça social. Porque o que a gente estava vendo, né, quando mudaram para comportamento, o contexto de vulnerabilidade, foi uma época em que eram as mulheres que estavam apresentando AIDS, mulheres casadas, né? Às vezes idosas. Que não tinha comportamento de risco algum, teve um parceiro só na vida. Não, como é que e essas mulheres que eram diagnosticadas com AIDS, quando iam ganhar bebê na maternidade, grávidas, né? Então, a gente vê os contextos de vulnerabilidade mais comuns quais são? O contexto da pobreza, da falta de informação, de acesso a serviço, o contexto da violência de gênero, né? Que a mulher ela é casada, ela faz parte das obrigações dela dentro de uma sociedade machista, servir ao marido, né? Atender às necessidades dele, né? E também o outro grupo que sofre um contexto de vulnerabilidade muito grande são dos homossexuais por conta da homofobia na sociedade, né? Que coloca esses jovens em guetos, né? E negam acesso à informação, principalmente os jovens gays que estão se descobrindo, né? Sofrendo a homofobia interna mesmo, não entendendo o que está acontecendo e sentindo desejos e sendo, muitas vezes, alvo de violência também de gênero entre pares homossexuais. Né? Então, não dá para a gente olhar para uma questão de um só lado. Você tem que contextualizar para entender o que está acontecendo e poder tomar uma medida mais eficaz. E dentro dessa gestação na adolescência, nessas duas faixas etárias, essa de abaixo de 14 anos e entre 15 e 19, como é que se divide essa gestação? Não, é porque se coloca que a gravidez antes dos 14 anos seria de maior risco do que as adolescentes mais velhas, né? Sim. E isso é um risco que a gente não pode atribuir à idade.
e sim aos fatores que vêm juntos. Em geral, essas meninas que ficam grávidas antes de 14 anos, muitas gravidezes são fruto de violência sexual, às vezes violência intrafamiliar. Né? Elas escondem a gravidez ou não reconhecem que estão grávidas, então elas entram no pré-natal tardiamente, né? Não fazendo pré-natal adequado, o risco de prematuridade é maior, de infecção, enfim. Então, são esses fatores que transformam a gestação antes dos 15 anos, antes dos 14, especialmente, de risco maior. Né? Geraldo queria fazer uma pergunta. Fala, Geraldo. Um comentário. Então, doutora, uma pergunta assim que muita gente fala, né? Mas eu acho que um grande problema que nós temos é a falta de informação. Essa coisa de falar assim, as novelas levam as pessoas a terem uma sexualidade antes do tempo, ou, né, de vivermos numa sociedade em que, se a pessoa não fizer sexo, ela é considerada com algum problema psicológico, psiquiátrico. A senhora acha que as novelas influenciam, né? O pessoal gosta muito de falar isso, né? As novelas aparecem na novela, as pessoas fazem. A senhora acha que as novelas, né, podem realmente influenciar uma sociedade? Eu acho que as novelas fazem parte da sua sociedade, né? Elas refletem o que acontece na sociedade, e numa sociedade em que você não pode discutir sexo atualmente, está assim, em outros ambientes mais, vamos dizer assim, saudáveis, você acaba aprendendo, como a escola, como dentro da própria família, você acaba sendo influenciado pelas novelas e pelo que está na internet, na pornografia. Então, você acha que sexo é aquilo ali. E você é estimulado. Uma cena de sexo é uma coisa que estimula a nossa sexualidade, né? A nossa e de todo mundo, de crianças, inclusive. Eu já ouvi de crianças que... uma menina de 6, 7 anos, que uma vez perguntou para a mãe não gostava de que as filhas vissem novela. E aí ela questionou a mãe, por que você não quer que eu veja novela? Aí a mãe falou assim, minha filha, é porque eu acho que novela tem muita cena de sexo, de violência, que eu acho que ainda não é adequado para vocês, né? E aí, claro que essa menina conseguia ver a novela na casa do vizinho e tal, e um dia ela falou para a mãe, sabe por que eu gosto de novela? Que eu quero ver novela? Ela falou, não. Eu falei, eu gosto de sexo. Eu gosto de sexo. Com 6, 7 anos, aquelas cenas de sexo eram estimulantes, que a sexualidade é uma coisa que está na gente desde o nascimento. Apenas a sexualidade se manifesta de forma diferente conforme as idades. O surgimento da psicanálise foi um pouco, em parte, isso. Né? Então, o problema não são as novelas, o problema é todo um contexto em que você tem um estímulo sexual enorme por conta dos meios de comunicação, e você não tem um outro ambiente, um contraponto para discutir sobre isso, para falar sobre isso, para a família dizer, olha, não é adequado para você, você não vai se sentir bem com isso, ou poder conversar em ambientes mais saudáveis daquilo que está acontecendo. Simplesmente porque não é a hora, mas qual é a hora? Né? Também tem que ter melhores diálogo, argumentos. Tem que ter melhores argumentos, explicar por quê. Né? Você falou, nós conversamos sobre a questão da roda de conversa, mas não aprofundamos muito. Tem experiência de roda de conversa lá na universidade? Sim. No ambulatório de adolescentes é feito várias atividades nas salas de espera. Temas variados, né? De temas variados nas salas de espera, né? E se espera que isso aconteça também nas unidades de saúde da família, que tenham discussões em ambiente no pré-natal, discutir questões do uso de bebida alcoólica por parte dos jovens é um problema gravíssimo de saúde, né? Muito mais grave do que cocaína ou maconha ou outra coisa, porque essas drogas são consideradas proibidas. Agora, a bebida alcoólica é incentivada dentro da família. É bonito tomar um porre e tal. Né? Eu já atendi várias vezes criança em coma alcoólico, que beberam numa festa de família, com 9, 10 anos.
né? Eu já vi casos de hepatite também aguda, por hepatite alcoólica. Uma pergunta que eu queria te fazer, Estela. Ela te respondeu, você está satisfeito Você tá ou não? satisfeito? Tem mais algum desdobramento? Eu acho que assistir novela, se a família assiste junto, acha adequado, mas que se converse sobre isso. E é claro que as novelas influenciam o comportamento sexual das pessoas. Nos estimula, nos seduz, né? Nós somos seres com sexualidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você analisa, você fez mestrado em cima de puérpera recente, né? De puérpera adolescente, e fez doutorado em cima de iniciação sexual. Mas juntando as duas coisas, uma adolescente que hoje tem um filho, aos 15 anos, ela é mais propensa de ter um segundo filho do que uma que não teve filho nenhum? Quer dizer, é mais fácil? Sim. Sim, né? Eu orientei uma tese de mestrado sobre reincidência da gravidez na adolescência. E é comum a gente pegar meninas com 17 no terceiro, quarto filho, né? 18 anos, na adolescência. Sim. E o que acontece é que as condições de vida dela não mudaram. O que levou à primeira gravidez é o que leva à segunda, à terceira e à quarta. Ou o que não levou a outra não ter gravidez Exatamente. nenhuma, não aconteceu. Quem não engravida no caso cedo dela. é porque tem outros sonhos de vida, tem outras possibilidades. Tem outros né? apoios. Outros apoios, sociais. outras perspectivas. A gente vê hoje em dia que as jovens de classe média estão deixando para ser mãe com 30 anos, Isso. 35, né? Porque querem desenvolver a carreira, arrumar um emprego, ter uma moradia adequada, para depois pensar. Quer dizer, elas planejam, elas têm possibilidade de planejar. Agora, essas jovens não têm outras possibilidades de sonhos de vida. O que eu vou sonhar? Eu vou sonhar ser filha riqueza. Você pergunta, filha riqueza. Você pergunta para uma mulher que teve muitos filhos, ela teve porque ela acha bom isso. E quem sou eu para dizer para alguém que não é bom? Né? E aos meus olhos, não é. Eu, como profissional de saúde, eu tenho vários colegas que pensam assim, não pode ter filho porque é pobre, porque não tem dinheiro para sustentar. Essa é a visão do profissional, da vida daquela pessoa, mas aquela pessoa olha para a vida dela e faz o que ela acha bom para ela, e não o que o outro acha que tem que ser bom para ela. Sim. Então, a gente tem que oferecer condições para as pessoas fazerem boas escolhas. Porque será que elas têm, voltando ao seu conhecimento sobre o tema, tudo bem que elas dizem que foi bom para mim, tudo bem que ela tem um desejo inconsciente de engravidar, por isso que talvez não evitem, mas você não acha que há elas podem ter também uma falta de discernimento do que é melhor para elas, e aí embarcar numa que, mal ou bem, vai mudar o rumo da sua vida. Se tinha falta de apoio social, se tinha questões financeiras, se tinha dificuldade de arrumar emprego, se tinha uma série de coisas, ter 3, 4 filhos até os 17 anos não está ajudando em nada. Mas será que não é uma questão de falta de discernimento? Ou seja, adolescente que acha que vai ser bom para ela, será que talvez ela não esteja achando errado, entre aspas? Não, eu acho Quem somos nós para dizer que é errado? Sim, mas vamos colocar essa possibilidade. Não, eu acho que quanto mais jovem, mais imaturo e menos informado, as suas decisões, as decisões que você toma são menos seguras. Né? Então, é muito mais fácil você convencer alguém que não tem informação e que é jovem de alguma coisa que não é correto ou que não está certo. Né? Então, esse ponto é um ponto muito importante na questão da violência sexual. Né? Eu acabei de conduzir uma pesquisa que foi feita com adolescentes do segundo ano do ensino médio sobre a questão do estupro de vulnerável. O que eles acham em relação à violência sexual e iniciação sexual. E eles disseram que se há consentimento, não há violência, independente da idade. Mas alguns questionaram esse discernimento de
Desse consentimento. Desse consentir ou não, né? Porque você, principalmente quando o parceiro é muito mais velho, é muito mais fácil de convencer o outro de fazer, e você está sendo objeto daquela relação e não sujeito dos seus desejos, né? Uhum. Então, isso de fato acontece. Aí é aquela questão do papel da família, dos pais, na proteção e na autonomia, né? Que é uma coisa difícil. Você, enquanto educador à medida que você vai crescendo, você vai conquistando maior autonomia e maior independência, mas você ainda depende precisa de uma certa proteção, né? Então, esse equilíbrio entre autonomia e proteção que tanto a família tem que dar como a sociedade tem que dar, e que está previsto no ECA, né? Porque o ECA é uma lei extremamente... Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto de Criança e Adolescente, vulgarmente chamado de ECA, ele é uma lei extremamente importante, que ela passou a considerar a criança e o adolescente como sujeitos de direito. Antes eles não eram. Eram menores que alguém manipula a vida deles. Agora não, eles têm direitos, né? Então, eles têm direitos à sexualidade, eles têm direito ao exercício da autonomia, mas eles também têm que ter proteção, né? Então, com certeza, muitas coisas acontecem por conta ainda dessa incapacidade total de autocuidado, de autoproteção, de fazer coisas Quando você falou em violência sexual, você rapidamente falou, en passant, você falou sobre a violência intrafamiliar. Na tua experiência, dentre as violências, essa é bastante comum? Quer dizer, o pai, o tio, uma pessoa mais velha de casa violentar uma menina? Todos os estudos mostram que a violência sexual contra crianças e adolescentes, o agressor mais comum é uma pessoa conhecida. Mais comum. Mais comum. E conhecida em vários tipos de ambientes. Mas... o pai, padrasto, tio, irmão, vizinho. Sim. É uma pessoa conhecida. E aí, geralmente, a violência acontece cronicamente. Quando se chega a descobrir, a violência já acontecendo há muito tempo. Uhum. Porque a violência sexual, ela é uma violência muito difícil de você identificar, porque ela não é identificada muitas vezes pela própria vítima como violência. A própria vítima, às vezes, acha que aquilo ali é um carinho, sim, que a pessoa é seduzida, ela não é um estupro, igual um estupro no meio da rua, que sim, o agressor te pega e te violenta. Não, é uma sedução, é um carinho. Sim. Há casos, por exemplo, relatados na literatura, de famílias, de vários... O pai tinha 4 filhas e abusava de 3, das 3 mais velhas, só não abusava da mais jovem. E a mais jovem, quando foi atendida pelo serviço de saúde, perguntou por que com ela ele não fazia. Ela se sentia discriminada. Olha. Não, porque era encarado como um carinho, o abuso sexual. E ela encarava aquilo talvez não, como uma rejeição. Uma rejeição. Né? Com ela, ele não fazia nada ainda, né? Uhum. E então e um outro lado são as ameaças que a vítima sofre caso venha a relatar, né? Então, sim, isso é comum entre padrastos, que são quem sustenta a família. Então, ameaça que se contar ou vai matar ou vai sair de casa e não vai sustentar mais. E a pessoa carrega a própria culpa que a vítima sente, porque muitas vezes ela é dita como ela que seduziu, sim, entendeu? Ela que usava shortinho, né? Isso é um comportamento muito comum da sociedade machista, misógina, de dizer que a mulher é que provocou. Tivemos um caso aí recente, não de adolescente, mas... Nossa, mas isso tudo passa pela UERJ, passa pelo ambulatório de vocês? Isso tudo passa pela gente. A gente tinha que pensar realmente, o mundo está mudando, né? O Geraldo trouxe aqui uma questão no intervalo a respeito
das mulheres da década de 70, em que a sexualidade era uma coisa muito reprimida, temida, ninguém podia saber. Eu me lembro de, dentro dessa sociedade machista que você se referiu, Stella, aquela expressão, aquele, não sei como é que se descrever aquilo, mas às vezes os homens tinham que mostrar o lençol com sangue depois da noite de núpcias para mostrar que a mulher dele era virgem antes do casamento. E isso mudou, a vida mudou, e como tudo, a gente está se adequando a essas novas vertentes. O que você acha que contribuiu para essa mudança mesmo? Aquela fase hippie, aquela fase de o advento de dos emancipação, anticoncepcionais, né? A pílula dos anticoncepcionais e o próprio movimento feminista mesmo, né? Provocou mudança nos costumes, né? Hoje em dia a gente não tem mais não valoriza tanto a virgindade, mas ainda existe uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres, né? Nessa questão da sexualidade, especialmente, né? Para um homem transar cedo, ele é incentivado e valorizado por isso. Quanto mais cedo e com quantas mais for. Isso. E as mulheres, se fizerem o mesmo, são são ofendidas, né? Mas isso, Geraldo. até as próprias mães dos meninos, às vezes, de certa forma, até apoiam. As mulheres são machistas também. A sociedade é machista, e tanto os homens quanto as mulheres. Você sendo criado num ambiente machista, né? Se uma mãe disser para um filho que o mesmo que ela diz para a filha, esse filho vai ser chamado de gay na escola, exatamente. Que não é um homem macho o suficiente, né? Exatamente. E a gente vê, se você tiver uma família de fascista, o pai e a mãe são fascistas, o avô é fascista, a chance desse menino ser fascista também é muito maior, né? É o caso do machismo. Se você é criado com uma cultura do macho, o macho é que decide, o macho é que faz, o macho não faz certas coisas, o macho não arruma casa, ainda estamos vivendo isso. Outro dia eu vi um programa de dois homens falando como eles participam da arrumação de casa. Quer dizer, um programa de televisão, canal fechado, com espaço para o sujeito dizer que ele participa das coisas da casa. Nós temos uma ministra que fala que homem veste azul e mulher veste rosa, né? Nós estamos falando de coisas da década de 70, mas isso aí está indo mais para trás ainda que a década de 70. É que isso parece um pouco assim antítese de um tempo, né? Como a gente foi muito para um lado, parece que o outro lado, né? Na verdade, são assuntos a serem conversados, né? São muitos assuntos, sim, né? Muitos assuntos. Você tem que essas coisas extremas, né? Isso. Fala, Estel. Eu acho que no outro dia eu estava pensando aqui comigo, né, fazendo reflexões sobre essas questões das fake news, né, dos absurdos que são ditos e as pessoas acreditam naquilo como uma verdade. Eu falo, gente, o que faz? Por que as pessoas acreditam nisso? Será que é falta de escolaridade, de informação, né, que as pessoas não leem mais? Pós-doutorado, né? E acreditam. E aí, uma das coisas que eu acho que talvez me respondeu um pouco essas minhas inquietações, eu acho que é a falta de um ensino crítico. A questão da ausência da filosofia, das ciências sociais, da antropologia no ensino fundamental, que são essas disciplinas que fazem você olhar coisas de uma forma contextualizada, e faz você ter um senso crítico que você vê e não acreditar em tudo que você vê na televisão. A matemática e o português e a química não te dão não te dão isso. Então, mas a família tem uma parte muito importante nesse senso crítico. Sim, mas essa família é né? criada nesse mesmo ambiente. Né? Essa família que a gente acabou de dizer que estupra as crianças. Quer dizer, essa família não é um núcleo de perfeição que a gente imagina, que a gente evoca a família. Por isso que eu dou tanto assim, valor, pelo menos na minha área de atuação,
e me ressinto tanto da ausência da escola. Mas quando a gente vai também conversar com os professores, eles têm tantos problemas, eles estão atarefados de uma tal maneira, pouquíssimo valorizados. Ganham mal, não ganham são mal, respeitados pela sociedade. Agora, então, que os alunos estão sendo incentivados pelo governo a filmar os professores e a denunciá-los, nós viramos bandidos. Nós já não éramos valorizados, agora somos marginais também, né? Eu dei uma palestra recentemente num colégio federal aqui do Rio de Janeiro e a plateia, os pais, fizeram muitas reivindicações para a escola, e uma escola extremamente preocupada e dedicada a lidar com as questões da sociedade, né? Não só com as questões do ensino formal, né? E aí eu até tentei fazer um meio de campo entre as reivindicações dos pais e os professores, dizendo, olha, hoje em dia a tarefa da escola é hercúlea, porque além deles darem conta do ensino formal, que a escola está aí para isso, eles têm que resolver desde uma encravada até... Porque há uma demanda muito grande por parte dos... Então, a escola também não tem a capacidade de lidar com tudo isso. Os professores não são preparados, não são incentivados, não são valorizados, não são pagos para fazer isso. Exatamente. Né? Então, E não são cobrados também. Então, não há ninguém cobra que, nessa escola aqui, eu me lembro que uma das escolas que meus filhos estudaram, eu conversei com os meninos que estavam num bar, depois do horário da escola, estavam num bar de uniforme, mas tomando refrigerante, coisa que eu fazia. E eu conhecia uma das meninas e perguntava, vem cá, na sua sala, quantas pessoas fumam? Elas deviam ter 14 anos. Aí elas ficaram aquela coisa, Lucinha, sabe, fazendo o dedinho, aqueles nomezinhos, tudo com diminutivo. E chegou-se à conclusão de que numa turma de 40 adolescentes, tinham 4 que fumavam. E quando eu tinha ido nessa escola, falar com a direção, me oferecer para fazer uma campanha, estruturar uma campanha contra o fumo na escola, a escola que meus filhos estudavam, eles disseram que aquilo não era um problema da escola deles. Como quem diz, ele minorou a questão. Só que 4%, 4 alunos em 40 são 10%, que a população brasileira hoje consome 10%, ou seja, os meninos estão consumindo a mesma coisa que os adultos, mesmo percentual. E a escola não identifica como aquele problema existente dentro do ambiente deles, né? Então, isso é uma questão também. E, às vezes, escolas caras. As escolas não eram baratas. E eu, às vezes, me ofereci para fazer isso de graça. Era uma questão mesmo de não deixar que a saúde misturasse com o planejamento pedagógico da escola. É uma coisa difícil, mas a gente vê que isso acontece na França, acontece na Alemanha, acontece na Escandinávia, porque ainda se inicia tanto o tabaco no Brasil, se a gente já sabe que o foco é justamente a adolescência. Se alguém... fala, Estela. Você falou aí França, Inglaterra, eu queria compartilhar uma experiência aqui também, interessante. Eu fui, há 10 anos atrás, eu passei 3 meses na França, num trabalho sobre AIDS, e eu fiquei muito impressionada ao descobrir que, na França, a idade de iniciação sexual média era 16, 17 anos. E eu achava que a França, um país livre, né, e iniciando a atividade sexual muito mais tarde do que no Brasil, né? Na verdade, eles namoram, beijam, abraçam e só não iniciam o sexo porque acham que é melhor ter eles provavelmente iniciam a sexualidade no momento que eles são sujeitos da sexualidade, já com maior discernimento. Você disse que aqui no Brasil, abaixo de 14 anos, é considerado violência sexual, estupro. Um jogador brasileiro de futebol foi para a Inglaterra, ele estava num clube, e a namorada dele, ele deve ter 17 para 18, e a namorada dele, 15. Ele chegou, mas eles mandaram ela voltar, porque lá não se permitia esse namoro entre o menino de 18 e o menino de 15, porque lá são 16 anos. Então, na Inglaterra. Como você está falando. Então, eu ia falar agora da Inglaterra, porque o ano passado eu tive a oportunidade de passar um tempo fora também na Inglaterra, conhecendo o Serviço de Saúde da Inglaterra, que é um SUS que funciona.
E lá, NHS. O NHS, National Health System, lá, abaixo de 16 anos, teoricamente, a violência sexual não é permitido ter sexo. Então, o que o Serviço de Saúde faz? Todo caso de adolescente que chega, que tem atividade sexual antes de 16 anos, eles têm um guideline, tipo um checklist, para identificar se esse adolescente está tendo atividade sexual de uma forma segura, consciente, não está sofrendo abuso, está se protegendo e tal, tal. Em todos os casos. E se for abaixo de 14 anos, aí já entra todo um sistema de proteção para esse adolescente, automaticamente. É uma norma técnica dos serviços de saúde e que eles têm acesso de uma forma muito desburocratizada, muito mais fácil, sem... Diga uma coisa, se alguém quiser entrar em contato com você, tem algum meio, algum caminho? Então, infelizmente, a gente não consegue esgotar os temas, sim, porque os temas são muito pode profundos. Entrar em contato Nosso comigo programa está acabando. Via e-mail. E-mail. Né? Qual o seu e-mail? Pode ser o e-mail, meu e-mail da UERJ, que é meu sobrenome, Taquete. Taque. Taquete. @uerj.br. UERJ, que o final é Rio de Janeiro. RJ, né? uerj.br. Não tem com, não. Então, se alguém quiser aprofundar a questão, te convidar para uma palestra, uma escola... Não, com certeza, estamos disponíveis. Quantos minutos tem? Tem 45 segundos. Dá um recado aí para os adolescentes, em 30 segundos, para a gente poder acabar o programa. Um recado para os adolescentes? Isso. Homens e mulheres. Homens e mulheres. 25 segundos. Difícil. Homens e mulheres, respeitem uns aos outros e se amem bastante. Sejam sujeitos da sua própria vida. Obrigado, Stella. Obrigado, Geraldo, os ouvintes. Bom final de semana. ZY1 201